Bem, bom dia a todos do processo penal 1 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático hoje, dia 17 de agosto de 2020. Tranquilo? Na aula passada nós iniciamos falando sobre o objeto, né, do processo penal. O que é que a gente estuda no processo penal? Né? A ação, tá certo? A gente vai tratar da ação, aquela parte, aqueles institutos fundamentais da ação, das provas, da competência, da conexão, né, dos tipos de sistema processual, da ação penal propriamente dita, vamos entrar com mais profundidade, com as classificações e espécies, tá certo? Do inquérito policial, que é a fase preliminar. Mas aí eu resolvi na aula passada, como era a nossa primeira aula e a aula inicial, definimos ali o que era ação e quais são as condições da admissibilidade das ações, tá certo? E aí foi a parte inicial. Hoje, vamos ver os princípios fundamentadores do processo penal. Porque lá na frente, quando a gente entrar na ação penal propriamente dita, a gente vê os princípios norteadores das ações penais, porque nós sabemos que tem a ação penal pública incondicionada, tem a condicionada, tem a ação privada, né? E, consequentemente, os princípios, eles modificam, tá bom? Mas eu não vejo os princípios gerais do processo penal. Alguns deles têm um revestimento condicional, quer dizer, são de ordem condicionais, de ordem condicional. Outros são de ordem infracondicional. Alguns legais, outros estariam, digamos que, no plano abstrato dos princípios norteadores ou princípios gerais do direito. Tranquilo? Então, vamos ver os principais hoje, talvez sejam uns 10 ou 11, tá bom? E a aula de hoje seria sobre este material. Hoje à noite, nós temos Tira Dúvidas no que tange a aula, ou a primeira aula, que nós não tivemos, né, devido àquela palestra de iniciação ao semestre, e, consequentemente, vocês podem tirar dúvidas comigo hoje à noite a esse respeito da aula passada, como também da aula de hoje. Eu espero concluir essa aula e enviar para vocês até meio-dia. É meio complicado porque o YouTube ele custa, né? Mesmo tendo aqui uma boa internet, a minha internet é muito boa, 250 mega, né, pessoal? Chama 250 mega, mas eu acho que é a política do YouTube que tem que verificar tudo, né? Enfim. Mas assim que terminar, com certeza, antes de 1 hora da tarde, eu estou enviando para vocês e comunico através do AVA, tá bom? Muitos alunos tiraram dúvidas comigo pelo AVA, eu envio, tá bom? As respostas, tá certo? Tranquilo? Vamos manter o nosso canal de comunicação através do AVA e através do e-mail institucional, excepcionalmente de outra forma, mas porque nesse caso fica tudo registrado. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Tá certo, né? Então pronto, vamos falar hoje sobre os princípios fundamentadores do direito penal, tá bom? Como um todo. Então, primeiro deles, e aí, com certeza, talvez seja o mais importante de todos, se bem que todo princípio ele é importante, né? Mas é como se ele desse ensejo a todos os outros. Tem base constitucional, tá bom? Ele está no artigo 5º, no inciso 54, e o que nós chamamos de devido processo legal, ou o princípio do justo processo para alguns, ou due process of law, também conhecido, né, no campo aí do direito comparado, tá bom? Due process of law. Pois bem, então o que seria esse princípio, né? O princípio do devido processo legal é o seguinte: antigamente o processo ele era digamos que medido
ele era procedimentalizado através do Estado, tá certo? E aí, obviamente, né, a sociedade se modernizou e juntamente com a sociedade veio o direito. E aí, meu amigo, tá bom? O que é que hoje nós temos que reparar, ou que nós temos que observar em um processo penal, tá certo? É que ele tem uma forma devida, prevista em lei, tá certo? E é considerada da forma correta. Então, se é assim, então o processo ele deve seguir rigorosamente a forma prevista em lei, tá bom? Os atos processuais, eles devem ser praticados de forma correta. E a forma correta, juridicamente, seria seguir rigorosamente o que está ou a forma prevista em lei. Um detalhezinho, apenas um detalhe que possa... você pode até observar que não possa causar tanto transtorno ao processo, mas essa formalidade, ela poderá sim sofrer percalços, peripções, tá bom? Quiçá até nulidades. No processo penal, por exemplo, a citação tem que ser dirigida não apenas para o réu ou acusado, mas também para a sua defesa. Qualquer um dos dois, tá bom? Tem que chegar aos dois. Se não chegar aos dois, dá-se por não citado. Tá certo? Dá-se por não citado. A não ser, obviamente, se a pessoa não tiver advogado ainda, né, juntado aos autos, né? O advogado ainda como mandatário. Mas se tendo os dois, pela formalidade, tá bom? A ordem das testemunhas, né? Primeiro tem que se ouvir as testemunhas de acusação para depois ouvir as testemunhas de defesa. Essa inversão, ela causa nulidade, tá certo? As comunicações devem ser feitas todas as vezes que houver algum tipo de movimentação no processo, tá bom? Essa movimentação deve ser comunicada sim às partes. O fato de não comunicar pode causar sim alguns transtornos, tá vendo? É isso que quer dizer o devido processo legal, tá bom? Alguns autores mais, digamos assim, mais defensores do preciosismo, eles às vezes fazem uma diferença, né? Entre o devido processo legal formal e o devido processo legal material. E o formal, pela própria palavra está dizendo, tá bom? Tem a ver com instrumentalização, com a técnica processual ou a técnica procedimental prevista, deve ser seguida. E seria o devido processo legal formal. Para alguns, devido processo legal instrumental. Isso significa o quê? Refere-se às técnicas procedimentais que devem ser seguidas. Refere-se à forma de como os atos processuais são praticados. Regra deve ser rigorosamente seguidas, tá bom? Já o devido processo legal material, para alguns substancial, refere-se não apenas à forma, não apenas à prática dos atos processuais, tá bom? Os atos processuais devem ser praticados conforme a forma prevista em lei? Sim, mas tem que sopesar a razoabilidade e a proporcionalidade, né, dos fins almejados por estes atos e os meios utilizados, tá certo? Então, vou dar um exemplo para você. A lei processual penal, ela prevê que os juízes, eles devem buscar provas, tá bom? E devem buscar provas.
tá bom? De qualquer forma, por quê? Porque, diferentemente do processo civil, o processo penal ele é fundamentado na verdade real. Então, o juiz não pode, ou o juiz não deve, no processo penal, se ater às provas que foram juntadas pelas partes. Ele pode sim buscar provas, tá certo? Ele deve buscar provas, mas ele não pode exceder, tá bom? Ele não pode exceder. Se ele exceder neste dever dele, né, de, sei lá, imaginemos que ele resolva por fazer uma interceptação telefônica sem um parecer, né, do custos leves, excedeu. Ou então decretar uma prisão provisória ou uma prisão preventiva, tá certo? Que isso é formalidade, está previsto, tá certo? Mas que venha a, de alguma forma, ser desproporcional. Quem está acompanhando agora a política atual, nós estamos diante de situações de pessoas que, uma pessoa, né, ligada ao presidente da República, e que essa pessoa, ela teve a sua prisão preventiva, né, decretada por um juiz. E a defesa, obviamente, alegou que não seria necessário, tá certo? A prisão domiciliar, ela poderia muito bem, sim, cumprir todas os efeitos, né, ou as consequências de uma prisão preventiva. É o que eles alegaram. E o ministro Supremo resolveu por acatar, tá bom? Enfim, em cima de quê? Em cima desse poder excedido, né? Ou dessa desproporcionalidade entre o ato processual e o fim por ele almejado. Tá certo? Tranquilos até aí? Tá bom? Então, geralmente o devido processo legal, né, principalmente o devido processo legal material, ele traz consigo essa finalidade de proibir os excessos, né, o arbítrio, né, as arbitrariedades dos julgadores e também de efetivar os direitos fundamentais. Eu diria que esses seriam, digamos assim, os objetivos principais, né, do denominado devido processo legal material. É que o formal é bem simples, né? O formal tem a ver com forma. Quando um juiz, em uma decisão, ele venha a quebrar, né, a romper, a afrontar essa formalidade, nós temos um recurso cabível, tá certo? Que seria, se ele tumultuar o processo com essa decisão dele, né? É a coerção parcial, tá bom? A coerção parcial é um recurso cabível contra a decisão do juiz que demonstram erro improcedendo. Tá vendo aí, ó? Erro improcedendo. E esse erro improcedente, se ele vier a causar um tumulto processual, tá bom? Pode sim ser revisto, né, ou atacado com esse princípio, ou com esse recurso denominado correção parcial. Vocês vão não apenas estudar eles comigo no 8º semestre, como também vocês vão elaborar uma correção parcial na prática penal 2, tá bom? Já que a parte de direito material, né, a parte didática, a parte teórica, vocês vão ver com o professor de processo penal 2, que eu acredito que seja a Semira, mas não tenho certeza, tá certo? Então vimos o primeiro princípio, um princípio constitucional, tá certo? E para alguns autores, talvez o mais importante dos princípios norteadores do processo penal brasileiro.
Tranquilo? Vamos para o próximo também muito conhecido de vocês, que é o contraditório, também de dimensão constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 55. E aí é bem simples esse princípio. Ele garante que o processo aconteça em uma condução dialética. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Onde sempre vai haver o rebate de argumentos. Todas as vezes que uma das partes se manifestar, o juiz necessariamente deverá dar a outra, tá bom? Deverá dar a outra a possibilidade de contra-argumentar, né? Então, sempre que houver uma argumentação, necessário se faz a presença da contra-argumentação do outro polo passivo no processo penal. Tranquilo? Viu como é simples? Não tem nada a ver. A gente segue aquela regra, né, de Hegel, né? Diante de uma tese, tem que se apresentar a antítese. Então, diante das argumentações da acusação, deve-se apresentar as argumentações da defesa. Dessas duas, tese e antítese, nasce uma síntese. Essa síntese, ela seria a sentença do juiz, por exemplo, na parte final da instrução criminal, né? Seria ali, imaginemos, alegações finais da acusação, alegações finais da defesa, e aí viria a sentença seria a síntese. Mas preste atenção, né? Nessa dialética de Hegel, ou dialética hegeliana, quando assim que nasce uma síntese, nasce uma antissíntese. E aí começa tudo de novo. É o que acontece quando você não satisfeito com a decisão, com a sentença do juiz, você entra com o devido recurso. Seja ele uma apelação, seja ele um recurso de distrito, quem sabe uns embargos de declaração, enfim. Tá certo? Você não se conforma. Então, essa brincadeira do ping-pong, né, dialético, é o que, digamos que, fundamenta, suporta o contraditório. Tá certo? Tranquilo? Interessante, né? Tem alguns momentos que às vezes não é dado contraditório, no processo mesmo, no processo. E a gente discute. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre estou dando experiências no meu dia a dia como advogado. Eu estou num caso agora muito complexo na área do processo penal. E nós tivemos um ofendido, né? Um ofendido, que ele se manifesta solicitando ao juiz que declare a sua assistência à acusação. Tá bom? Esse ofendido, ele é muito poderoso, esse ofendido, né? É muito poderoso, ele é uma organização muito poderosa. E aí ele entra com o pedido. Se você observar no processo penal, é um direito subjetivo do ofendido em uma ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, se comprovado alguns requisitos do 268, se eu não me engano, da sexta acusação, ele tem um direito mesmo, direito de ser atendido. E aí o que o juiz fez? O juiz pediu a manifestação do MP, do Ministério Público. Ora, o Ministério Público, que mal conhece sobre o meu caso, tá bom? Ele tem o mesmo conhecimento que eu tenho, ele é um jurista, ele não é um contador, ele não é um estatístico, ele não é um analista, né? E o meu caso requer isso. Aceitou. E aí ficou por lá, né? E aí o juiz vai decidir, sem me ouvir, né? E mesmo porque a lei diz que não precisa. Mas aí eu vou buscar
e demonstrar que, nesse ponto, a lei ela é falha, ela fere o princípio do contraditório. Aí eu entro com uma petição, né, pedindo que o juiz reavalie a situação e não aceite, porque vai quebrar essa harmonia entre a base da tríade processual, que seria a acusação e defesa. E aí eu tento demonstrar, se vocês quiserem depois até posso mostrar essa minha petição. Foi umas 7 laudas só, assim, de manifesto, de argumentações, né? E ali, quer dizer, não é um contraditório nesse momento, né? Esse rebatimento de argumento não há nesse ponto, nesse momento. Mas aí você pode provocar. Por quê? Porque eu tenho o direito de manifestar. Aí é onde está um advogado diligente. Se o advogado que não é diligente, o que é que ele faz? O que é que acontece? O processo, ele hoje sendo eletrônico, ele só vai te comunicar as movimentações que interessam à defesa, que está lá no processo. Só que nesse caso, para mim, é importante e vital, porque eu vou estar agora num diante do Ministério Público que tem o mesmo nível que eu em termos jurídicos. Eu vou estar diante de uma organização para estar ao lado ali do Ministério Público, com um poderio de informações muito grande. E aí poderia quebrar. Então eu acho que nesse ponto eu deveria ter sido ouvido. Mas como não fui, entrei, tá bom? Provoquei esse contraditório. Depois a gente pode até discutir, se vocês querem tirar mais dúvidas, já não tira sobre esse caso. Mas tem muitas consequências quando há um assistente da acusação no processo penal, tá bom? Terceiro princípio, outro que é muito conhecido de vocês, né? Que é o princípio da igualdade, tá certo? E aí, no processo penal é bem simples, né? Quer dizer, não basta apenas você dar às partes, não basta apenas o Estado cumprir as formalidades legais, não basta apenas o Estado dar o direito de argumentações e contra-argumentações, não basta só isso. Nesse momento, ele tem que dar igualdade de forças às partes. Ambas as partes têm que estar no mesmo nível, né, de forças e oportunidades. Quer dizer, não basta só o devido processo legal, não basta apenas o contraditório. Nesse momento, tem que ser visto todas as igualdades, todas as oportunidades e forças ali envolvidas nessas argumentações tem que ser também, tá bom? Cedidas, né, às partes. Vocês vão ver que quando nós estamos no processo penal, na prática, no dia a dia, na labuta advocatícia, vocês vão sentir essa diferença do tratamento, às vezes, não é de todos, tá bom? Não é de todos. Às vezes você sente uma certa, digamos assim, uma certa, eu não diria facilitação, mas um ambiente mais salutar, né? Entre o que julga e o que acusa. Às vezes porque estão ali no mesmo ambiente de trabalho, que não era para ser, tá bom? Era para ser assim, ó, fórum local, onde está o juiz. A promotoria era para estar no... Se o juiz está no norte, a promotoria é para estar lá no sul, no lado sul. Mas não, às vezes eles comungam ali, às vezes, de um mesmo ambiente de salas, às vezes, salas quase que juntas, né? Entenderam? Acho que deve rever isso, às vezes a parte fática, a parte física, ela interfere na parte subjetiva. Essa é a minha opinião, tá bom? Pode ser que eu não esteja tão correto, mas a minha experiência é o que eu sinto na minha labuta advocatícia, tá bom? Quarto, ampla defesa, né? O princípio da ampla defesa, tá bom? Aí nesse caso aí, vamos lá, tá lá também, é também condicional, tá no artigo 5º, inciso 55. E ali, o que é que trata esse princípio, né? Esse princípio ele vai se referir à possibilidade que tem o acusado de usar de todos os meios possíveis ao seu alcance para fazer a sua defesa.
Não tem que reclamar não, porque às vezes a gente entra um recurso, o recurso não está lá, não está previsto. Não é um instrumento que eu tenho, tá certo? É obviamente que tem que cumprir, quando você entra com um determinado recurso, às vezes reiteradamente, né? Reiteradamente você entra, você tem que demonstrar o devido processo legal material. Quer dizer, ele é razoável, ele é proporcional, ele pode ser até, às vezes, repetitivo, mas acontece. Então, às vezes você, acontece inúmeras vezes comigo, vai acontecer com vocês, quando vocês, alguns de vocês estiverem na advocacia. Você entra com um procedimento, né? E o juiz nega esse procedimento, aí você entra com um pedido ou uma retratação, ele não se retrata, você entra com um determinado recurso que também tem efeito retratativo, ele não se retrata, envio para a instância superior, chega na instância superior, você perde na instância superior, você embarga, entra com os recursos que você puder, né, qualquer manifestação que você puder fazer na segunda instância, não dá certo, você leva para a terceira instância. Na terceira instância fica difícil, você entra com agravo lá por cima, agravo regimental. E quando você vê que o negócio está muito complicado, você traz ali uma discussão lá na terceira instância, né? Já na terceira instância, já você entra com uma discussão, e essa discussão é uma discussão constitucional, já precisa levar lá para o STF. Mas é protelar, é não sei o que, passar não sei quantos anos. São os meios e instrumentos que estão ao alcance. Tá bom? Ao alcance. Então, eu estou apenas cumprindo, né, o princípio da ampla defesa, tá bom? Ampla defesa, tá certo? Ela se retrata no decorrer de todo o processo. Por exemplo, ela se retrata na autodefesa. Vocês sabem que o acusado ele pode se autodefender, tem momentos em que ele poderá fazer isso, e vai estar lá no interrogatório dele. Lá no interrogatório ele vai mostrar a sua visão. Tá certo? De por que aconteceu aquilo, né? Ou vai a sua defesa de que nunca aquilo nunca aconteceu, e se aconteceu dessa forma, né? Mostra as motivações. Então, a autodefesa, ela sim é uma retratação do princípio da ampla defesa. Tem também, sabe qual? Por exemplo, o direito de presença. O acusado tem direito a estar presente em todas as audiências, estar presente em todos os atos que lhe interessam, não apenas de comparecer, mas também de presenciar esses atos, tá bom? É um direito que ele tem. Isso que é uma retratação da lei da defesa, é o direito de audiência, né? Ele tem o direito de estar lá, ouvindo as pessoas ali. Ele tem o direito de ser ouvido, tá bom? E ele tem o direito de se manifestar. É claro que em uma audiência, ele pode se manifestar através de seu representante legal, tá bom? E ele pode também se manifestar ainda pessoalmente, caso o juiz assim permita. E isso também tá certo? O simples fato de ele estar sendo acompanhado por nós, advogados, também é o chamado direito de defesa técnica. Né? O direito de defesa técnica também é uma retratação da ampla defesa. Certo? Tranquilo? Hoje, em concursos, em alguns momentos de exames, né? Aí, às vezes, a banca pergunta, né? Esse princípio da ampla defesa, ele é, no processo penal, né? Ele é absoluto, tá bom? Em todo o processo penal. Aí você, estudante da Católica, vai dizer, não. A Lei 9.099, tá certo? Trata de momentos em que o acusado ele pode renunciar a esse direito de ampla defesa, de se manifestar, tá certo? No processo penal, a gente chama na transação penal, né? Para que não haja processo, você pode transacionar e ali você está abdicando, nem está assumindo, tá bom?
Nem está subindo, nem está também discutindo a sua inocência. Aceitou a transação penal. Entendeu? Você afastou, digamos assim, a ampla defesa e também o contraditório. Tá bom? O contraditório. Tá certo? No processo civil, a transação penal no processo civil se assemelha, né, à conciliação. A conciliação civil, o processo civil. A transação penal no processo penal. Tranquilo? Próximo. É o direito ao silêncio. Tá bom? E o direito a não autoincriminação. Esses direitos também são constitucionais. O primeiro, o direito ao silêncio está previsto na Constituição, tá bom? Artigo 5º, inciso 60, 63, não tenho certeza, vocês observem aí, tá bom? Eu posso ficar calado. Eu tenho o direito de ficar calado. E a autoridade policial ou a autoridade judiciária não pode me coagir do tipo, olha, você nada disser, isso poderá lhe prejudicar lá na frente. Negativo, isso é inconstitucional, tá bom? E hoje, um juiz ou um delegado que venha a dizer isso, né? Ele responde sim pelo abuso de autoridade, tá bom? Não pode não, de forma nenhuma. E aí há momentos em que você tem que ficar calado mesmo. Não é o momento de falar. Não é? Às vezes você está afobado, às vezes você está emocionalmente abatido, às vezes você está emocionalmente, está ali, digamos que, influenciado pela violenta emoção. Então, para que falar? Então, o advogado está mais tranquilo, está mais, né, vai fazer a defesa, técnica, e diz, rapaz, olha, se perguntar a você sobre esse assunto, você apela para o artigo 5º da Constituição, o direito de ficar calado, tá bom? E lá na frente a gente discute isso aí, lá na frente. Agora não é momento. Primeiro porque você não está em estado emocional para responder isso, ou talvez porque nós não temos ainda informações necessárias, né, para defender-se mais tecnicamente de uma pergunta dessa, cuja resposta poderá nos prejudicar de forma imediata. Então, calma, tranquilidade, né? Bom, e às vezes você está ali ao lado, né? Às vezes você está ali ao lado. O senhor está arrependido? É você, ó, doutor, pela ordem. Essa pergunta era uma pergunta de cunho subjetivo, né? Então, meu cliente não precisa responder essa indagação. E mesmo porque o arrependimento, ele pode não estar hoje, mas daqui a alguns dias ele pode estar arrependido. Como também ele pode estar arrependido hoje, mas na frente ele pode dizer assim, sabe uma coisa, eu fiz a coisa certa mesmo. Então, é coisa subjetiva. Então, nós estamos ali para isso, né? Pela ordem, doutor, essa indagação da altíssima venha de Vossa Excelência, mas essa indagação, ela é uma indagação de cunho puramente subjetivo. Então, eu recomendo ao meu cliente que ele não responda essas vossa indagação. É assim que você faz, tá bom? Sem mistério. E aí, como hoje ainda bem que o estudo é gravado hoje. O estudo é gravado, né? Se responder mal a você, você pode responder mal também na mesma proporcionalidade. Eu sugiro que não responda. Já que você já está tudo gravado, então, para que eu vou responder, né? Então, já fica já 1-0 para mim. Então, eu não vou responder para ficar 1-1. Então, está até gravado, não tem mistério nenhum. Quando você fizer seus pedidos, que o juiz indeferir, você pede, solicita literalmente de que, ou verbalmente de que, aquele seu pedido, juntamente com o indeferimento do juiz, seja tomado a termos. É assim que se faz. Porque lá na frente, você não vai perder seu tempo, o seu prazo, né? Seja lá de preclusão, percepção, enfim. Tranquilo? Então, o 5º seria o direito ao silêncio. O 6º, a publicidade. Aí tem que fazer aqui uma observação a esse princípio da publicidade no processo penal, tá certo? É assim, todas as vezes que, tá bom? O processo não ofender
a intimidade ou o interesse social, ele é público. Então, qualquer pessoa pode sim ter acesso aos autos. Tá certo? Então, para que você venha a solicitar, por exemplo, a um juiz a sigilosidade, né, o sigilo no processo do seu cliente, você tem que mostrar para ele essa afronta à intimidade do seu cliente, tá certo? Afronta à intimidade. Geralmente o Ministério Público vai pedir, né, porque é uma afronta ao interesse social. Geralmente nós, na defesa, pedimos pela. Caso contrário, tá bom? O processo ele é público. Até mesmo para garantir que os atos processuais possam sofrer o crivo, não apenas da sociedade, mas de outros órgãos estatais que têm a competência para fiscalizar. Tá certo? Para fiscalizar. Então, a regra é essa. A regra é que os processos penais, eles têm a natureza pública. Então, qualquer pessoa poderá ter acesso aos autos. No entanto, caso o conteúdo do processo penal possa vir a afrontar a intimidade ou ao interesse social, nesse caso aí pode sim ser decretado a sua sigilosidade, tá certo? Tá bom? Tranquilo? O Código Penal, ele acho que foi 2008, não tenho certeza. Acho que foi 2008. Ele trouxe sim. Não, foi 2008, não. 2008 teve mudança, mas 2012 teve a segunda mudança. Na segunda mudança que houve, foi tipificado, né, a situação de que todos os processos criminais que tratar de crimes contra a dignidade sexual, todos eles serão sigilosos. Tá bom? Então, por determinação legal. Então, todas as vezes que tiver um processo penal ali onde a materialidade criminal vai tratar de um crime contra a dignidade sexual, ele já é sigiloso. Tá bom? Então, só quem tem acesso mesmo as partes ali envolvidas. Tranquilo? Legal? Tá bom? E o fato de as audiências são públicas também, então qualquer pessoa pode entrar nas audiências, tá certo? Agora, às vezes, pode haver restrições, às vezes o ambiente é muito pequeno, então nem todos podem entrar. Às vezes tem que fechar as portas, não pode trancar as portas. A audiência pode ser as portas fechadas? Podem. Para garantir, por exemplo, o ar-condicionado, como foi uma decisão do STF. Mas nada de lacradas, não pode. Tranquilo? Legal? Então vamos lá. Continuando, né? Chegou aqui a mensagem. Próximo. O princípio da presunção de inocência. Isso você já conhece, foi tão discutido agora nos últimos anos, né? Então, o que é que diz o princípio da inocência? Primeiramente, tem que lembrar de que ele tem uma dimensão condicional, tá bom? Está no artigo 5º, inciso 57, acho. E o que ele diz é bem simples, tá bom? Ninguém será considerado culpado, tá certo? Sem o trânsito em julgado. Simples. A lei, ela não fala que ninguém será preso sem o trânsito em julgado, tá bom? Diz o seguinte, ó. Ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Então você pode estar preso e ser tratado como um inocente ainda, tá bom? É o que acontece nas prisões provisórias, né? Temporárias, aliás. É o que acontece nas prisões preventivas. Você ainda não é considerado culpado, mas está preso. Tá bom? Está preso. Por que está preso? Porque
de alguma forma, está ali presente algum daqueles requisitos da prisão preventiva, né? Você pode estar atrapalhando, você pode ser uma causa para atrapalhar o bom andamento do processo, às vezes você pode estar causando ali alguma situação contra as pessoas que estão ali envolvidas como testemunha, você pode estar atrapalhando ali, enfim, são os requisitos da preventiva lá do 312, 313, tá certo? Então, tá preso. Certo? Aí essa história de não ser preso, né? Até em segunda instância. Então, prende preventivamente. Prende preventivamente. Tá bom? Tranquilo? Eu, como advogado de defesa, eu realmente sou contra essa prisão. Pelo simples fato de já ter sido julgado na primeira instância, tá certo? Não é que eu seja contra, digamos assim, como advogado. Como professor, eu sou a favor, tá bom? Já que houve uma instrução criminal, e nessa instrução criminal aí houve a discussão, e nessa discussão nós tivemos um juiz que naquele rebate de argumentações, ele enxergou materialidade e autoria, tá bom? E autoria. Até mesmo porque, quando parte para a segunda instância, tá bom? Não se discute mais a autoria. Não se discute mais a autoria, tá bom? E nem materialidade. Pode discutir qualquer outra coisa, menos isso. Então, se já houve a discussão de materialidade e autoria, se essa já se extinguiu, tá bom? Então, na minha humilde opinião, transitou em julgado no que tange, transitou em julgado parcialmente no que tange a materialidade e a autoria. Essa é a minha opinião. Né? Como advogado de defesa, obviamente, né? Obviamente que eu sou contra. Se eu for o advogado de acusação, obviamente eu sou a favor. Dependendo da situação. Estou lembrado das nossas... Me lembro daquela... Eu dava no primeiro semestre, que eu dizia, né? O advogado, ou nós como advogado, ou nós como profissional jurídico, né? Seja qual for ele, tirando o juiz ali, a gente às vezes pode estar ali com a pele de cordeiro, depois tira a pele de cordeiro e bota a pele de lobo. Depende da tua tese, né? Tua tese. Obviamente sempre pautado na verdade dos fatos, tá bom? Na verdade dos fatos, que possam ser comprovados. Né? Nada de presunção. Nada de presunção. Tranquilo? Então pronto, né? Esse princípio da inocência, ele se retrata em todo o processo, da mesma forma que o da ampla defesa, né? Então, por exemplo, se o princípio da ampla defesa, ou o princípio da inocência, então durante o decorrer de toda a instrução, eu sou considerado inocente. O acusado sempre será inocente. Isso quer dizer o quê? Primeiro, quer dizer que quem acusa é que prova. O acusado, o réu, ele não vai provar a inocência dele, negativo. Quem tem que comprovar, quem tem que provar a culpa dele é o Ministério Público, ou o acusado, ou o acusador. Bom, a acusação é que tem o ônus de provar a culpa. E a defesa não tem o ônus de provar a inocência, não. Ele vai rebatendo ali tudo que for sendo alegado. Tá bom? E quando houver dúvida, olha, a segunda consequência, a primeira é que quem acusa, quem acusa que prove. A segunda, havendo dúvidas, tá bom? Havendo dúvidas, tá certo? Durante o processo penal, é o princípio do favor rei, ou princípio do indúbio pro réu. Havendo dúvida, deverá ser feita a interpretação mais benéfica ao réu, tá certo? Não conseguiu provar, ficou só dúvidas sobre a ação do meu cliente, ele deverá sim ser inocentado, ou deverá ser sim absolvido, tá bom? Dessas acusações. Isso é coisa. E por último, né, durante o terceiro eu já falei, durante a instrução, ele sempre será considerado um inocente. Então, tá aí, de forma bem clara, 3 situações
em que esse princípio de presunção da inocência, ele está presente, né? Primeiro, no que tange à acusação. Ela que acusa, ela que prove. Segundo, toda vez que houver dúvidas, o juiz deverá, sim, tá bom, primar pelo status libertatis, quer dizer, deverá, sim, buscar ser de forma benéfica ao réu. E terceiro, durante o decorrer de toda a instrução, tá bom, acusado não é culpado, acusado é inocente. Até o final. Até o final. Até transitar em julgado. Tranquilo? E são algumas retratações que a gente pega assim durante a... né? Professor, mas eu já ouvi falar que na denúncia, na dúvida, não é o indúbio pro réu, é o indúbio pro societar. Aí eu pergunto a você, onde é que está esse indúbio pro societar? Porque na Constituição eu vou morrer, você vai morrer, todos vocês vão morrer, todo brasileiro vai morrer e não vai encontrar, porque não existe. Agora, indúbio pro réu existe. Indúbio pro réu existe. Né? Aí eu pergunto por que o juiz, na dúvida, na dúvida, denúncia é a manifestação inicial do processo penal, da acusação. Ele já ouviu a resposta à acusação. Aí ele vai decidir que uma coisa é você aceitar a denúncia, é o primeiro momento, ele aceita ali a denúncia, tá bom? Convoca outra parte para contrarrazoar em uma resposta à acusação. Depois desse confronto, dessa argumentação do contraditório entre denúncia e resposta à acusação, aí o juiz vai decidir se ele recebe ou não. Aí vem um legislador e diz que, aliás, doutrinadores e jurisprudência dizem que essa decisão de recebimento da denúncia é um simples despacho. Ora, simples despacho. A partir dali, meu amigo, meu cliente vai sofrer um percalço violento, porque é violento sim, da perseguição ou da persecução estatal. Não vai poder ir para tal canto, às vezes, para sair tem que se comunicar, não pode faltar isso aí. É uma pressão total. Então, não é simples despacho não, meu amigo. É decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória pode sim sofrer o percalço era para sofrer o percalço de um recurso. Aí disse que não cabe recurso nenhum. O que você faz? Entra com HC. E aí, graças ao nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem suas falhas. Nós temos pessoas ali que realmente, na minha humilde opinião, da Tíssima Andréa, não mereciam estar ali. Mas em alguns momentos eles agora tá revendo isso. Então, nos últimos anos, tá certo? O Supremo Tribunal Federal tem dito assim que os tribunais têm sido muito cruel nas decisões de recebimento de denúncia. Não é assim, não. Então, o juiz, para receber minha denúncia, ele não pode pôr um simples despacho, não. Ele deve, sim, discutir todas as minhas teses, todas as minhas argumentações que eu coloquei na resposta à acusação. Se ele não fizer isso, eu vou buscar no HC. E é o que eu tenho hoje, ó. 3, tá lá, o HC. Já me foi negado, o que eu fiz, né? Tenho 2 saídas. Eu entro com outro HC, né? Ou então eu entro com um reze. E aí, teve um que parou no STJ. Tá no STJ. E aí eu discuti um agravo regimental, o viés constitucional, e caso não seja aceito, eu vou levar para o Supremo. Enquanto isso, processo parado há 3 anos e meio. Parou lá no recebimento da denúncia. Parou. Eu pedi a liminar, né? E aí vai. Na segunda instância foi me dado a liminar, para observar, né? Eu também, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês, se vocês me lembraram hoje à noite, eu até separo, para vocês verem aí as argumentações. Dá umas 25 laudas de argumentações, né?
quase que assim, uma aula escrita dos requisitos que a lei exige para uma decisão. Discussões, né? Discussões de argumentos contraditórios, tá bom? Tranquilo? Viu aí? Bem importante isso. Próximo, o oitavo recurso, nós estamos já com 50 minutos. O oitavo, o princípio do juiz natural. Né? Esse princípio também está na Constituição, no artigo 53, ou no inciso 53 do artigo 5º da Constituição, e vai tratar simplesmente, ele defende, né, a tese de que o acusado ele deve saber antecipadamente quem vai julgá-lo. Tá bom? Não é a pessoa do juiz, é o juízo, é a competência. A competência tem que ser previamente conhecida. Do contrário, nós estaremos diante de um tribunal de exceção. O tribunal foi criado naquele momento para julgar um caso específico. Isso não pode. Tá bom? Não pode. Então, se o crime aconteceu aí pela zona do Quixadá, tá bom? Então, o juiz competente é aí, em tese. Tá bom? E aí vai. Essa forma não pode ser outro, não. Então, esse é o juiz natural. A lei proíbe, né? Proíbe não, a lei, aliás, proíbe o tribunal de exceção. Porque ela prima é que os acusados tenham previamente, antecipadamente, conhecimento da competência de quem vai julgá-los. Tá certo? Não existe promotor natural, até pela própria natureza indivisível da competência do MP, e também não existe delegado natural. Estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que pode haver, sim, investigações específicas para casos específicos. Tá bom? Diferentemente, não pode haver julgamentos específicos para casos específicos. A lei não permite. Juiz natural. Já o delegado natural, não. Eu posso, a Polícia Civil, o Estado do Ceará, através da Polícia Civil, ela pode sim destacar um delegado específico para atuar em um determinado caso específico, para investigar um determinado caso específico. Tá bom? Tranquilo? Oitavo, princípio da inércia. Tá certo? Bem conhecido também como princípio da iniciativa das partes. O que é que esse princípio, né, defende? Ele defende o seguinte, que o juiz, ele para darmos uma maior imparcialidade ao juiz, o juiz ele tem que ser provocado. Né? O juiz, para agir, ele deve ser provocado. Então, as partes é que vão provocar o juiz, tá certo? Tem exceções, obviamente, né? O juiz, ele, em ato discricionário, ele pode sim decretar a preventiva de alguém, ou dar um HC para alguém, né? Ceder um HC para alguém. Isso não precisa ser provocado, não. Mas a regra é que ele sim precisa ser provocado. O 10º princípio, o princípio da motivação das decisões, que é um princípio que está na Constituição, artigo 93, inciso 9, eu acho. E aí diz que qualquer decisão do juiz, qualquer decisão, tá bom? Que decisão interlocutória não precisa sim, precisa ser fundamentada e motivada. E para quem quiser saber o que é motivação de decisão, não tem mistério nenhum, tá certo? Eu tenho um artigo, supimpa, que fala sobre isso aí, artigozinho de 12, 13 laudas, tá certo? E eu faço uma comparação da necessidade da motivação das decisões com o artigo 489 do CPC, que é regra geral para toda e qualquer decisão, inclusive na área penal. Tranquilo? Então, para evitar ingerências, para evitar arbitrariedades, tá bom? Para garantir a legalidade. Então, hoje, nós temos esse princípio da motivação da decisão, que ele é, sim, necessário. Professor, mas o juiz vai passar muito tempo. Tem que passar mesmo, muito tempo. E aí? Problema dele. Problema do Estado. Bota mais juiz, bota mais coisa. Ele vai passar mais tempo para julgar. Não é problema nosso.
O nosso problema é que a Constituição nos dá o direito de saber, eu quero saber qual é o opta dicta desse juiz. Qual o caminho lógico, a decisão dele. Que às vezes tem decisão que ninguém entende nada com nada. Qual foi a lógica, a estrutura lógica de pensamento que levou ele àquela decisão. E sobre as minhas jurisprudências, né? Já que primam tanto, né, pela unificação das jurisprudências, tem até uma tese, né, que fala sobre isso, né, da União. Eu vou procurar, eu quero me lembrar aqui. A teoria dos precedentes jurisprudenciais. Aí eu boto, eu digo, o STF diz assim, o STJ diz assim, o TRF5 daqui diz assim, e o TJ diz assim. Então eu tenho aqui 4 decisões que dizem, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará diz que eu estou correto, o TRF5 em decisões análogas diz que eu estou correto, o STJ diz que eu estou correto, o STF também diz que eu estou correto, mas o juiz diz que não. Então vamos acabar logo com essa jurisprudência dos precedentes e dizer logo que juiz pode tudo. Ou então, meu amigo, vamos ter sim que motivar e dizer, olha, o STF diz isso, mas eu não concordo por isso. O STJ diz assim, eu também não concordo, porque eu penso dessa forma. O TRF4 diz assim, mas não tem nada a ver com o seu caso. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará diz assim, mas eu também não concordo. Ele tem que dizer. Para quê? Para que eu possa entrar novamente e tentar combater, né? Agora o que não pode é chegar e dizer em 5 linhas que o meu trabalho de 38, 40 laudas de argumentações não é nada. Não pode, tem que rebater. Tá entendendo? Isso aí a gente chama de motivação das decisões, tá bom? Tá certo? Aí vem o princípio da correlação. Princípio simples, né? Tem a ver com o que foi pedido e o que foi apreciado pelo juiz. Então, o que é que prima esse princípio da correlação? É que tem a ver uma coadunância entre o que foi pedido e o que foi apreciado pelo juiz. Então, o juiz, ele não pode ultrapassar o que foi pedido, ou ele não pode apreciar a mais do que foi pedido, e nem pode apreciar menos do que foi pedido. É o que a gente chama de ultra petita e citra petita. E ele também não pode apreciar algo que não foi pedido, extra petita. Tá bom? Vê como é simples, tranquilo? Tá certo? Então, às vezes você pede 1, 2, 3 pedidos. Aí o juiz aprecia só 2. Citra petita. Tá bom? Aí às vezes eu peço 1, 2, 3 e ele ultrapassa esses 3 num pensamento dele ou numa interpretação dele. Tá certo? E a extra petita, eu pedi 1, 2, 3, ele vem com um 5º pedido que não tem nada a ver que eu fiz. Nada de nada a ver que eu fiz. Tá bom? Isso é o princípio da correlação. Então tem que haver correlação, tem que haver uma coadunância, uma harmonia entre o que foi pedido e o que foi apreciado pelo juiz. Tranquilo? Próximo princípio da verdade real. Esse princípio de importância vital, tá certo? E ele é um marco divisor do processo civil e do processo penal. No processo civil, o que é que acontece? Acontece o que nós chamamos de verdade formal. O juiz, ele aprecia o que as partes ali juntaram aos autos. Tá bom? Juntaram aos autos. O juiz, no processo civil, ele não tem o dever, ele não tem a obrigatoriedade de promover provas. Ele não tem. Tá certo? Então vai estar o que está ali. E às vezes nem tudo que está nos autos, nem tudo que está no mundo, está em conformidade com a realidade. Tá bom? Às vezes eu posso apresentar no processo civil uma certidão de casamento. Está casado. Mas na realidade eles não estão mais convivendo junto, por exemplo. Mas estão casados. Tá bom? Já no processo penal, não. No processo penal, o juiz,
no processo penal, ele tem que buscar a verdade real. O que quer dizer isso? Ele não pode, ele não deve, ele é obrigado, tá bom? A não se ater apenas ao que está juntado aos autos. Ele pode sim, ele deve sim buscar, tá bom? Provas outras para o seu conhecimento. Tranquilo? E aí é onde está a maior diferença, né? Uma grande diferença. Quer dizer, professor, que o juiz no processo civil ele não busca prova? Não disse isso. Eu disse que ele não tem o dever. Tá bom? Não tem o dever. Já no penal, ele tem sim o dever de fazer. Tá certo? Para encerrar, vamos ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem simples. Isso quer dizer que se retrata na possibilidade de revisão das decisões judiciais. Então, não é porque houve uma decisão judicial que ali se encerrou, tá bom? Eu tenho o direito sim de buscar essa decisão, ou a reforma da decisão, ou buscar um novo pensamento, né? Às vezes um pensamento de um colegiado, não só de um juiz, mas de um colegiado, tá certo? Esse princípio da jurisdição, né? O do duplo grau de jurisdição é obrigatório? Não, tá certo? A defesa técnica pode achar que não cabe mais. Eu já tive casos em que eu disse, rapaz, não adianta. Rapaz, vamos entrar com agravo, mas não adianta, não tem, nosso direito é muito ruim. Eu entrar com um negócio desse é só para protelar e, quiçá, as pessoas podem, a outra parte pode alegar uma litigância de má fé, porque realmente já foi discutido, foi exaurido tudo que nós discutimos, né? Aí eu cheguei no caso, eu cheguei no STJ, e chegou no STJ, nós perdemos. Aí cabia um recurso, chamado agravo regimental, neste caso. Mas não tinha mais, foi tudo exaurido. Todas as teses de defesa foram exauridas. Não tinha mais o que fazer. Entendeu? Então, viu que não é mais obrigatório. Tá certo? E agora tem momentos que ele é obrigatório. Tem momentos que ele é obrigatório. Tá certo? Quando o juiz, ele defere um pedido de HC, tem sim um duplo grau de jurisdição. É obrigatório, tá vendo? Sobe automaticamente. Tá certo? Geralmente, quando no processo civil, né? No processo penal, mas no processo civil, né? Às vezes acontece quando uma das partes ali, no direito administrativo, por exemplo, tem sempre o grau de jurisdição obrigatório. Tá bom? E aí vai. É de ordem condicional, tá bom? É de ordem condicional. Então, ele não é obrigatório e ainda é relativo. Por esses dois exemplos que eu dei. Tá certo? Eu já falei sobre indúbio pro réu, tá bom? Não tem mais o que fazer, quando eu falei sobre ampla defesa. Eu falei sobre, sei lá, juiz natural, falei, né? A identidade física do juiz, interessante esse princípio, principalmente agora com o pacote anticrime. Porque com o pacote anticrime, o juiz que vai conhecer, logo de início, não vai ser mais o que vai sentenciar. Tá bom? Porque geralmente é assim. Quando uma das partes provocava um determinado juiz na fase de investigação, esse juiz aí ele já seria o competente para sentenciar, porque ele já estaria conhecendo o caso. Tá bom? Agora não quer dizer, ainda mas quando entrar em vigor o pacote anticrime, realmente como um todo, e criar-se ali os juízes de garantia, aí pronto. Não vai ser mais. Tá bom? Então, quando se provocar um juiz na fase de investigação, vai ser o juiz de garantia. E ali, assim que a denúncia for apresentada, encerra-se ali o papel dele, em tese. Tranquilo? Viu como é interessante? A aula foi longa hoje, viu? 1h04. Tranquilo? À noite a gente se encontra, vamos rebater, tragam suas dúvidas, provoquem, né? Vamos debater. Vamos aprender, tá bom? Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. E todos nós aprendemos com o direito e com os fatos. Então, encontro marcado, hoje à noite. Vou enviar esse vídeo agora, juntamente com um cronograma, um roteiro, para que vocês façam suas anotações. Vou mandar ali um ou dois questionamentos para que vocês me respondam. Não é obrigatório, tá bom? Mas é interessante porque eu posso medir a participação de vocês e ser pelo água. E se cuidem.
tá bom? Saudade medonha de vocês. E até a noite. Tchau, tchau.